primeiro dar as boas-vindas a todos, né? Esse aqui é o nosso primeiro clube de revista aqui de 2024. Então, para quem não conhece, queria apresentar o meu amigo aqui, Dr. Ricardo Alexandrino. Tá? O Dr. Ricardo, ele é ex-aluno da Santa Casa, ex-residente aqui do serviço, e hoje ele está em Curitiba, coordena o grupo de anestesia lá, é um expert em anestesia regional, principalmente guiada por ultrassom, além de tudo que ele faz. E ele é um colaborador da nossa residência, né? Então ele faz essa atividade que é o clube de revista, que é uma das melhores atividades que a gente tem aqui, dentro do possível, fazer online, né? Então ela conta com a ajuda de vocês como residentes para preparar um artigo, um material que ele dedica, que ele escolhe, e depois ele faz a complementação. Então é uma atividade muito bacana. E volto aqui só agradecer o Ricardo por dedicar o tempo aqui à residência, tá? A gente, por hábito, a gente tem o hábito de gravar essas aulas, depois, por eventualmente quem não conseguiu assistir, a gente edita e fica uma espécie de uma biblioteca para a gente consultar depois, tá bom? Então, deixar vocês à vontade aí. Obrigado, Ricardo. Boa apresentação, Vicky. Obrigado, Obrigada. Marito. Obrigado, Marito, pela apresentação aí. Para mim também é um prazer enorme estar aqui com vocês, junto com esse parceirão aí que é o Marito, um cara que eu estou sempre aprendendo bastante. Esse é o nosso nossa primeira reunião do ano. Espero que a gente consiga aí ter uma perenidade, né? Repetir isso aí todo mês. E aí vou deixar mais uns 2 ou 3 minutos aí para a gente iniciar a apresentação. E aí eu vou deixar então no final aí para a gente discutir algumas coisas, tecer alguns comentários e acrescentar aí o que for possível. Vitória, deixa eu só perguntar uma coisa. Você tentou compartilhar sua tela? Vou tentar. Tá. O Dr. Marito vai ter que sair em algum momento aí, tá, pessoal? Mas aí, a partir daí, eu devo dar sequência e no final a gente só vai ter algumas discussões. Fiquem à vontade aí para ter dúvidas, entendeu? Eu acho que é uma oportunidade legal, porque nem todos os clubes de revista a gente discute sobre anestesia regional, que é um assunto que eu me interesso e me dedico bastante. Mas esse é um deles, então acho que a gente pode tentar trocar bastante experiência aí de algumas coisas que a gente tem de discussão no dia a dia, discussão de algumas outras aulas que nós já fizemos aí no decorrer da trajetória. Então, acho que eu já estou vendo aqui, viu, Vitória? Você consegue visualizar também, né? Vitória? Acho que ela foi arrumar o... Consigo? Beleza. Então, mais 2 minutinhos a gente pode começar, para a gente começar 8h05. Eu sugiro aí uns 20, 25 minutos de apresentação. Mas é uma apresentação que é tua, é o seu treinamento, é o seu aprendizado. Essa é a melhor hora da gente errar, porque a gente está em treinamento e espero que futuramente aí você vá ter suas apresentações em congressos, em cursos ou como professora de algum centro de treinamento. E aí você possa utilizar como base aí alguns treinamentos que você fez durante a residência e essa aqui é uma oportunidade disso. Então você está sendo avaliado, inclusive, pela forma de falar, forma de trazer essas informações, vou comentar também sobre a sua apresentação depois, enfim. Então, tudo isso aí. E também faz parte a gente treinar o face-to-face, né? A gente adora hoje em dia, o pessoal aí fica escondido atrás das câmeras, né? Mas aqui é bom de dar as caras, então quero que você fique o tempo todo aí com a câmera aberta, mesmo durante a sua apresentação, óbvia, né? Na minha apresentação, se você quiser esconder, não tem problema, e depois, na hora que a gente for debater, você volta a abrir novamente aí para a gente discutir. E aí os colegas aí que tiverem dúvidas, no final aí vocês podem tentar trazer, e acho que é isso. Depois aí eu vou ter uma série de coisas para falar. A gente fica animado, né, com essas coisas, então minha apresentação está cheia de coisas para tentar acrescentar aí, mas eu acho que a Vitória já vai nos trazer a maior parte de tudo que a gente precisa discutir aqui.
Vitória, então acho que você está com a palavra aí. Você faça as honras da sua apresentação e segue o jogo. Vamos lá. Pode dar início? Pode dar início, por favor. Boa noite, meu nome é Vitória, eu sou residente da Santa Casa, sou R2 da Anestesiologia, e hoje o tema que a gente vai trazer aqui nesse primeiro Journal Club do ano é sobre bloqueios anestésicos focados na cirurgia de quadril. Então, o artigo que a gente vai falar a respeito é sobre esse artigo publicado no BJAM, né, que é o journal da SBA, e ele vai falar sobre a comparação do Peng Block com o bloqueio da face ilíaca para a cirurgia de quadril. Então, vai ser uma revisão sistemática com meta-análise, comparando esses dois tipos de bloqueio para a cirurgia de quadril. Mas antes de falar sobre os bloqueios em si, sobre a questão do artigo, eu quis trazer um pouco da anatomia do quadril, para a gente entender mais sobre como esse bloqueio ele vai abordar. Então, não tem como a gente falar de bloqueio sem saber da anatomia da articulação do quadril. Então, a articulação do quadril, ela é uma articulação do tipo esférica que vai fazer uma articulação da cabeça do fêmur com o acetábulo do quadril, assim como mostra aqui na imagem. Eu não sei se dá para ver minha seta, eu acho que não dá para ver minha seta. Então, o Dá quadril... para ver sua seta sim, Vitória, Dá para desculpa. ver? Dá para Ah, que ver. legal. Então, a gente vai ter a cápsula articular do quadril, que vai se ligar aqui no lábio acetabular, e daí vai ter o ligamento acetabular transverso proximal, e vai ter toda essa parte aqui. Suprimento arterial do quadril. Então, vai ter a artéria femoral circunflexa medial e femoral circunflexa lateral. E a inervação do quadril? A inervação do quadril a gente vai dividir na cápsula anterior e na cápsula posterior. A cápsula anterior, ela é basicamente de fibras nociceptivas, principalmente inervada pelos ramos do nervo femoral, do nervo obturador e o obturador acessório. E a cápsula posterior, ela já é inervada pela maioria dos mecanorreceptores, então tem menos fibras nociceptivas. E também é inervada basicamente pelos ramos do plexo sacral. E aí, para falar de inervação, a gente tem que saber um pouquinho do plexo lombar, porque o plexo lombar que vai fazer parte dessa cápsula anterior, que é o que mais importa para a gente aqui para fazer a analgesia do quadril. Então, a gente vai ter aqui, no plexo lombar, o primeiro nervo lombar se unindo com o 12º nervo torácico, e ele vai dar ramo aos nervos ilho hipogástrico e o nervo ilinguinal. O nervo ilinguinal, junto com o nervo ilho hipogástrico e junto com o segundo nervo lombar, vai formar o gênito femoral. Já o segundo, terceiro e o quarto ramo dos nervos lombares, eles vão formar ramo anterior e ramo posterior. Os ramos anteriores, o ramo anterior ele vai dar origem ao nervo obturatório, e no ramo posterior do segundo nervo lombar e do terceiro nervo lombar, vai dividir em ramo superior e ramo inferior. O ramo superior vai dar origem ao nervo cutâneo lateral da coxa, e aí o nervo inferior, junto com o ramo dorsal de L4, vai dar origem ao nervo femoral e aos ramos para os músculos psoas e ilíaco. Isso tudo está demonstrado aqui nesse esqueminha que eu deixei de imagem. E já o terceiro nervo lombar e o quarto nervo lombar vai dar origem ao obturatório acessório. Já o quarto e o quinto nervo lombar vai dar origem ao tronco lombo-sacral. Aqui é uma imagem mais ou menos da parte que vai pegar anatomicamente da inervação. Dessa primeira imagem aqui, da minha esquerda, que vai ser o nervo obturatório. Então, vai pegar aqui músculo obturatório externo, músculo adutor curto, músculo adutor longo, músculo grácil e músculo adutor magno. Já que na minha direita,
vai ser a inervação do nervo femoral. Então, vai pegar músculo ilíaco, músculo reto femoral, músculo vasto lateral, músculo psoas maior, músculo pectíneo, sartório e o vasto medial. E por que eu estou mostrando mais ou menos a área em que esses nervos pegam? Porque a gente agora vai falar sobre o Peng Block. E o que é o Peng Block? É o Pericapsular Nerve Block. Então, é o bloqueio do nervo pericapsular, ali da cápsula da articulação do quadril, daquela cápsula anterior que a gente falou no começo. Então, como que a gente vai fazer esse bloqueio do Peng? Vai fazer injeção de anestésico local no plano facial entre o tendão do psoas e o ilho. E Pessoal, desculpa, tem alguém com o som ligado aí? Por gentileza, desligar. quais nervos que a gente vai bloquear? Então, vai bloquear os ramos articulares dos nervos femoral, obturator e obturator acessório. O femoral e o obturador eu coloquei aqui mais ou menos os músculos que eles pegam. Então, como que a gente vai fazer esse bloqueio? Eu vou precisar de um probe de ultrassom curvilíneo de baixa frequência, uma agulha de 80 a 100 milímetros, e pode ser de calibre 20 ou 22, e mais ou menos 15 a 20 ml de anestésico ali no local que a gente vai fazer a punção. Quais são os pontos importantes do Peng Block? Então, a gente vai ter a espinha ilíaca anterosuperior, o tubérculo púbico, a eminência iliopúbica, e os músculos ilíaco e o psoas. Como que vai fazer esse bloqueio? Então, vai colocar o paciente numa posição supina, vai pegar o probe curvilíneo e vai fazer uma varredura desse local que está mostrando aqui nessa primeira imagem, que vai desde a espinha ilíaca anterosuperior, numa orientação transversal, e vai movendo por probe do ultrassom em região inferior, até visualizar a espinha ilíaca, a espinha ilíaca inferior. Essa é uma descrição feita em livro, que é desse autor, o Giron et al. E depois que é vista a espinha ilíaca inferior, você vai girar o probe do ultrassom em direção à sínfise púbica para revelar que é a espinha. Então, a gente vai deixar os dois pontos de referência da espinha ilíaca e o tubérculo púbico, e aí vai deixar essa profundidade constante do probe do ultrassom. Então, a gente vai fazer o bloqueio com a técnica em plano, direcionando a agulha de lateral para medial. E aí a ponta da agulha vai ficar guiada no plano facial entre o tendão do psoas e o ilho, aqueles dois músculos que a gente mostrou aqui nessa imagem. Aí faz aquela técnica de bloqueio que você aspira, vai injetar o anestésico local e vai ver a dispersão do anestésico, fazendo deslocamento do tendão do músculo psoas. E aí, como lá no artigo que a gente estava falando, a gente vai comparar o PENG com o bloqueio da face ilíaca, vamos falar também sobre o bloqueio da face ilíaca. O bloqueio da face ilíaca, ele vai pegar, primariamente, os três nervos. Nervo cutâneo femoral lateral, o nervo femoral e o nervo obturatório. Porém, o nervo obturatório, muitas vezes, ele não vai ser ele não consegue ter bloqueio, muitas vezes, quando faz o bloqueio da face ilíaca, podendo ter falha de algumas áreas, e a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Então, o bloqueio da face ilíaca, ele é conhecido como bloqueio 3 em 1, então vai ter o bloqueio desses três nervos. Ele só é eficaz, principalmente para o bloqueio do nervo femoral. Então, quando os volumes são muito altos, a gente consegue bloquear bastante esse nervo femoral.
Como é feito o bloqueio da face ilíaca? Vai posicionar o paciente em DDH e vai colocar o membro que vai ser bloqueado em rotação externa. Vai colocar o transdutora linear, aqui em vez de ser o curvo, vai colocar o linear, 1 a 2 centímetros da prega inguinal, aqui como está mostrando essa primeira imagem, e vai colocar em orientação perpendicular. Aí vai ter uma imagem transversal do nervo femoral. O nervo femoral, lembrando que ele está lateral à artéria femoral e vai ficar medial ao músculo sartório, que vai estar um pouco mais distal do músculo iliopsoas. Então, vai ter a visualização da face lata e da face ilíaca, que vai ser nessa imagenzinha aqui embaixo. Após a realização do botão anestésico, você vai colocar a agulha no plano, alinha com o transdutor de lateral para medial e direciona para o compartimento da face ilíaca sob visualização, assim como faz os bloqueios. Aqui é uma imagem que ela compara o bloqueio da face ilíaca com o Peng Block. Então, o bloqueio da face ilíaca, ele está aqui em azul, e o Peng Block você pode ver que ele pega aqui uma parte um pouquinho mais ampla dessa região do quadril, que é em vermelho. Agora, a gente vai discutir sobre o artigo em si. Isso foi uma introdução da anatomia para discutir o artigo que a gente veio falar a priori. Então, esse artigo ele é uma meta-análise feita com ensaios clínicos randomizados e a estratégia de pesquisa e extração de dados. Quais foram os critérios de inclusão? Eles só incluíram ensaios clínicos randomizados, que estavam comparando o bloqueio PENG com o bloqueio da face ilíaca. Só foram incluídos pacientes maiores de 18 anos, que foram submetidos à cirurgia de quadril e que tinha relato dos desfechos clínicos de interesse. Quais são esses desfechos? A gente vai falar mais para frente. E os artigos também tiveram avaliação de como estava o pós-operatório imediato. Os critérios de exclusão foram estudos com populações de pacientes que eram sobrepostas ou que não tinham grupo controle. Então, essa revisão sistemática, ela foi feita com buscas no PubMed, no Embase e na Cochrane, e foram selecionados artigos que seguiam esses critérios de elegibilidade. Então, a pesquisa foi feita com os estudos publicados até 2022, então teve esse limite temporal, e os operadores booleanos realizados na pesquisa foram essas aqui. Então, hip arthroplasty, or hip replacement, or hip fracture, etc. E esses foram os operadores realizados para busca. Não foi feita nenhuma restrição de idioma quando aplicada a pesquisa, e quando foram feitos comparar na revisão sistemática, comparando as pesquisas para ver quais ensaios clínicos eles iam selecionar, e foi feita cegamente entre dois pesquisadores, se houvesse divergência entre esses dois pesquisadores em qual artigo eles iriam incluir ou não na revisão, foram discutidos por consenso. Quais foram os desfechos que essa revisão estava buscando? Então, eles buscaram um score de dor estática, uma dor em repouso, 6 horas após a cirurgia, um score de dor dinâmica, 6 horas após a cirurgia, o score de dor estática, 12 horas após a cirurgia, score de dor dinâmica, 12 horas após a cirurgia, score de dor estática, 24 horas após a cirurgia, score de dor dinâmica, 24 horas após a cirurgia. O consumo de morfina no pós-operatório nas primeiras 24 horas, o tempo do primeiro resgate de analgésico após a cirurgia, índices de náuseas e vômitos pós-operatórios e avaliação com a escala de avaliação numérica ou escala visual analógica de dor.
Por isso que era muito importante nos critérios de inclusão terem estudos que falavam do pós-operatório, porque é basicamente isso que o estudo quer saber, sobre a avaliação, resumidamente, de dor no pós-operatório e de náuseas e vômitos. Quais foram os resultados que esses estudos acharam? Então, nessa revisão sistemática foram incluídos 8 ensaios clínicos randomizados que comparavam o bloqueio da face ilíaca com o PENG Block e foram avaliados algumas metodologias diferentes. Então, alguns anestésicos foram diferentes, alguns foram feitos com levobup, outros com ropivacaína, alguns com levobup com dexametasona, outros com rop com vaso. E isso pode dar algumas divergências no final. Então, os resultados que eles encontraram foi que em 24 horas de acompanhamento pós-cirúrgico, o score de dor dinâmica às 6 horas e às 24 horas pós-cirúrgicas não tiveram diferença significativa. O score de dor estática às 6 horas e às 24 horas após a cirurgia também não teve significância estatística. O tempo para o primeiro resgate de analgésico após a cirurgia não foi significativamente maior para o paciente com bloqueio PENG, e a incidência de náuseas e vômitos pós-operatórios também não foi com diferença estatística. O score de dor 12 horas após a cirurgia foi significativamente menor com o PENG Block do que com o grupo controle. Teve uma menor taxa de consumo de morfina no pós-operatório com o PEG Block. E teve apenas um ensaio clínico que relatou a dor dinâmica 12 horas após a cirurgia, então não teve como incluir esse artigo na meta-análise para ver uma avaliação de desfecho. A discussão, então, desse artigo. Esses 8 ensaios clínicos randomizados, eles tiveram um total de 364 pacientes avaliados. E foi notado o menor consumo de opioide nas primeiras 24 horas após a cirurgia, uma diminuição de score de dor em repouso 12 horas após a cirurgia e, reforçando, não teve diferença no score de dor em repouso ou com movimento 6 horas, 24 horas após a cirurgia, não teve diferença no tempo de resgate, de analgesia após a cirurgia, foi inalterada a incidência de náuseas e vômitos pós-operatório. Sim, mas objetivamente, a gente pensa fora da caixa. Não, sim, beleza, mas a gente vende o quê? Rafael, tá com o som aberto, por favor. Acho que pode continuar, Vitória. Agora falando do resgate com opioide. 4 estudos relataram que o primeiro resgate, ele teve uma alta heterogeneidade nos resultados. Então, por que teve uma diferença alta dessa heterogeneidade? Principalmente por causa da diferença dos anestésicos locais escolhidos. Os estudos de Musafa e o Naltrexone, eles tiveram resultados conflitantes. O Musafa, ele mostra que o tempo foi significativamente menor para o bloqueio PENG, então, pacientes que foram submetidos ao bloqueio PENG, eles necessitaram de dose de resgate com opioide num tempo menor do que os outros pacientes. Porém, no outro estudo do Naltrexone, ele teve um tempo significativamente menor para o bloqueio da face ilíaca. Porém, comparando os outros 2 estudos, do Jadon com o Shankar, não teve nenhuma diferença encontrada entre esse tempo de resgate e os bloqueios. Na meta-análise, foi vista que não tem nenhuma diferença significativa, estatisticamente significativa, entre o tempo do primeiro resgate após a cirurgia, comparando os 2 bloqueios.
E a análise sequenciais dos trials, realizada por desfecho, viu que não tinha um tamanho de amostra necessária para chegar num valor estatisticamente significativo. Então, a redução Agora falando sobre o consumo de opioide, a gente estava falando sobre o resgate do opioide, agora sobre o consumo no geral do opioide no pós-operatório. O consumo de opioide, ele foi estatisticamente significativa a sua redução com os pacientes submetidos ao PENG Block. E o que aconteceu é que teve uma alta heterogeneidade entre esses estudos. Então, acontece que mesmo tendo uma significância estatística nesses resultados, com a diminuição do consumo do opioide, pela alta heterogeneidade, acaba não tendo uma significância clínica nesses pacientes. E, além disso, também não teve uma significância uma diferença significativa com os pacientes numa subanálise dos pacientes com fratura de quadril. Aqui a gente tem o forest plot dessa análise, então você consegue ver que é estatisticamente relevante, tem aqui o diamante pro lado em favor do PENG, mas devido a essa heterogeneidade de amostra, a gente não consegue ter uma relevância clínica. Todos os dados relacionados aos opioides, eles foram, para fazer a plotagem dos dados, eles foram todos convertidos em amostra oral de morfina, foram equivalentes convertidos. Então, se usou sufentanil, foi convertido para uma amostra oral de morfina para conseguir fazer a meta-análise. Após a retirada de estudos com alto risco de vieses pelas análises de vieses ou dos outliers do forest plot, essa heterogeneidade ela diminuiu. Então, acabou tendo uma diminuição maior no consumo de opioides por pacientes do PENG Block. Tem um estudo que foi analisado nesse ensaio clínico, nessa meta-análise, que é o do Jadon, e ele provavelmente levou a uma maior heterogeneidade porque ele não usou o PCA para o controle de dor pós-operatório. Todos os outros estudos, os outros 7 estudos que foram avaliados no consumo de opioide no pós-operatório foram feitos com o PCA. Comparando essa meta-análise feita por esse grupo de brasileiros submetido na SBA, essa meta-análise do Farge-Coles, ele demonstrou também uma redução de consumo de opioide nas primeiras 24 horas do bloqueio com o PEG Block. Só que esse estudo, essa meta-análise, ela foi comparada com outras intervenções. A meta-análise que a gente está falando comparou o PEG com o bloqueio da face ilíaca. Essa meta-análise que o estudo compara foi feito comparando o PEG Block com qualquer outra intervenção. Então, não teve um filtro relacionado ao qual seria a comparação. Então, eles acabaram incluindo diversas populações e intervenções não cirúrgicas também, acabando com um forest plot para múltiplos resultados. E aí, acabou também usando análises de estatísticas diferentes das análises feitas nessa meta-análise que a gente está discutindo. Então, esses dados dessa meta-análise, eles não são tão confiáveis por esse fato de várias inconsistências em que a própria Cochrane não corrobora. Essa meta-análise que estamos analisando, ela teve algumas limitações, principalmente relacionada à alta heterogeneidade para a maioria dos resultados. Então, essa diversidade da interpretação da dor pelas diferentes populações dos estudos, as diferenças culturais entre os pacientes, as diferenças entre a população do ensaio clínico,
a diferença das abordagens, tanto de cirurgias eletivas de quadril para artroplastia quanto para fraturas de quadril, e geraram esses fatores que podem ser enviesados para o resultado. Outra limitação também foi que foram usados vários tipos de opioides e que, por mais que ele tenha uma farmacodinâmica semelhante, a farmacocinética ela é variável. E, além disso, o próprio fato de usarem escalas de avaliação de dor diferentes, como a escala visual analógica ou a escala numérica de dor, pode gerar também já uma impressão de dor diferente pelo paciente, enviesando mais uma vez o resultado. Comparando agora a dor em repouso às 12 horas, foi o único desfecho estatisticamente significativo. Ele teve uma média que favorece o Peng Block e tem uma heterogeneidade moderada. Dois estudos, o Jadon e o Musafa, tiveram resultados semelhantes, com diminuição significativa do score de dor em repouso às 12 horas, no pós-operatório. E essa diminuição estatística significativa, ela não reflete uma diferença mínima clinicamente significativa no score de dor da artroplastia de quadril. Qual foi a conclusão dessa meta-análise? A conclusão foi que o bloqueio PENG, ele tem uma diminuição de consumo de opioides durante as primeiras 24 horas pós-procedimento, teve uma diminuição do score de dor em repouso às 12 horas. Pessoal, tem um colega aí que está com o desculpa. áudio ligado, por favor. Teve uma diminuição do score de dor em repouso às 12 horas de pós-operatório. Porém, tem uma alta heterogeneidade nos estudos. Os resultados da análise dos trials sugerem um poder limitado para avaliar a diferença entre essas duas técnicas e são necessários mais estudos com abordagens maiores e com maior padronização dos estudos para estabelecer uma conclusão mais definitiva. Até porque o Peng Block também ele é um bloqueio muito recente, então acaba tendo uma limitação da análise e da sua abordagem. Para finalizar, eu gosto muito dessa frase do Albert Einstein, que ele fala que insanidade é continuar sempre fazendo a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Então, é isso que eu tinha para falar sobre o artigo e sobre o Peng Block em especial. Maravilha. Vitória, meus parabéns. Foram 27 minutos mais ou menos aqui de apresentação. Tudo que eu falo aqui é para acrescentar, tá? Não são críticas, e não leve nenhum tipo de comentário aí como se fosse um demérito pelo que você fez ou pelo que eu acho que você já é uma vitoriosa por ter enfrentado uma análise de um artigo bem completo, assim, em alguns aspectos, porque tem toda essa parte de metodologia e um tema também que eu me colocando no tempo de vocês, nesse início de R2, é um tempo espinhoso, né? Análise detalhada de anatomia, análise detalhada de referências anatômicas, uma coisa que a gente se desgarra muito, né? Porque não é o nosso foco, né? Não é o nosso principal objetivo. Você tem que aprender a anestesiar, uma anestesia muito mais do que um simples bloqueio regional. Então, não é a primeira abordagem que você tem no seu estudo. Então, realmente é um tema espinhoso, delicado, mas que a gente tem que dar vazão, né? Tem que ir estudando e pouco a pouco vamos acrescentando tudo isso. Sobre a sua apresentação, eu acho que a sua diagramação ficou ótima, tá? O único detalhe foi, eu acho que você pausou muito, talvez a primeira parte da sua apresentação, que foi essa parte de detalhes mais anatômicos, a explicação,
Você pausou um pouco mais do que você deixou a narrativa um pouco espalhada assim, talvez pela dificuldade do seu entendimento mesmo, né? Acho que é uma teoria que você vai precisar rever muitas vezes até que ela realmente fixe na sua cabeça. Aliás, qualquer teoria que você quer fixar, você vai ter que ver e rever, abordar ela de várias formas, tentar interpretar ela de várias formas, desenhar, esquematizar, analisar e muitas vezes ter que revisitar esse tema. Porque a gente menospreza a capacidade de aprendizado, né? A gente acha que lendo alguma coisa aquilo vai ser fixado. O seu cérebro ele é um mecanismo de múltiplas conexões e que depende de vários estímulos para que essas conexões elas se criem e se perpetuem. E para que isso aconteça, você tem que iluminar isso de várias formas, né? Do ponto de vista de neurociências, iluminar é aumentar o número de conexões possíveis. E você só vai conseguir fazer isso, repetindo várias vezes, ou analisando várias vezes, ou tentando ver o mesmo tema de várias formas. Então, talvez esse momento dessa sua primeira apresentação você se bater um pouco disso. Pontos altos, então, foram mais para a sua segunda parte, que você conseguiu ir a fundo, né, na metodologia, que também é espinhosa, tá? Analisar uma metodologia, analisar tudo que foi feito, de como que foi extraído, é, tentar entender essas teorias de estudo clínico, né, de estatística, isso é super complexo, eu me bato muito com isso ainda também, é uma coisa que por isso que às vezes você fazer um mestrado, você fazer um doutorado, você se envolver com um trabalho científico, às vezes te estimula a ir atrás desses detalhes, né, de estatística e metodologia, mas é realmente espinhoso, mas você foi pincelando, que isso eu acho que é uma coisa importante, né? Não é pegar um trabalho simplesmente e tentar. O trabalho, ele não é pretensioso como a maioria aí dos blogueiros, né? O trabalho, ele tenta trazer alguma resposta para você. Ele tenta te dar algumas informações, mas ele tem que ser claro. E quanto mais claro ele é com as coisas que ele pode concluir ou com as coisas que ele não pode concluir, melhor é o trabalho. O trabalho não é para te provar nada, né? Quem tem que te provar alguma coisa são outros, é o seu namorado, é a sua mãe, é seu pai, é você. Mas ninguém, o trabalho não está lá para te provar nada, ele está lá para te mostrar a coisa que ele achou lá. Por isso que às vezes a gente tem que ter crítica sobre o trabalho que a gente está lendo, porque aquilo não vai ser determinante, né? Então, aquelas postagens lá que você vê lá, alguém te transmite um artigo, você vai lá só ver o abstract dele e às vezes nem vê o abstract, só vê a conclusão e dali você já sai propagandeando essa conclusão, dizendo que você leu num trabalho, que aquilo é uma conclusão. E às vezes não tem todas essas minúcias que você abordou. Então, acho que os pontos negativos, ou de demérito, ou menos apreciados, foram esses. Os pontos fortes foram em relação à sua apresentação da segunda parte. Você fala muito bem, você fala claro. Talvez se você tivesse fluido com a sua narrativa, teria ficado muito claro, mas isso também é uma coisa importante. Você tem que falar, você tem que abordar, você tem que se expor, você tem que tornar gestual algumas coisas. Essa nossa vivência online, né, nos mostrou que a aula física ela era de um jeito e a aula online ela é de um outro jeito. Então, até essas abordagens, você vê minha seta, você não vê minha seta, você vai entender que nos próprios programas você tem capacidade de criar lá, colocar uma caneta, você pode escrever, você pode marcar, você pode digitar um texto, você pode só colocar uma lupa que você vai localizando. Isso também é uma forma de você transmitir tudo aquilo que você quer, e usando lá os artifícios que você dispõe aí, que é uma tela cheia de informações, e às vezes também um mouse que consegue rapidamente mostrar isso aí. Bom, tem uma regra que eu acho que é importante você ter, assim, os slides, você tem que ver que eles não podem ser muito poluídos, quanto mais poluídos eles forem, mais difícil é de você transmitir a informação, porque às vezes a pessoa que está vendo, ela fica perdida ali nesses detalhes. Um outro detalhe é a regra das 8 linhas e 8 palavras. Então, se você vai colocar frases assim, é, evitar colocar frases prolongadas, né? Porque você vai se influenciar muito a ler essa frase. E aí você meio que
você não consegue transmitir, né? Você vai ler, às vezes não consegue transmitir a informação daquela frase, porque aquela frase às vezes faz parte de um ponto de uma análise que você tem que fazer e às vezes colocar essa análise dentro de uma frase. Então, no máximo entre 7 a 8 linhas, né, que se você for escrever, e dentro dessas linhas, no máximo 8 palavras. Isso também é uma regra meio subjetiva aí de diagramação. Mas acho que você foi muito cuidadosa em relação à preparação dos seus slides. Para o seu momento, né, essa virada de R1 para R2, onde você sai dessa segunda fase, da terceira fase de calouro, né? A primeira é quando você é calouro mesmo, a segunda é quando você vira interno, e a terceira é quando você vira residente, e a quarta vai ser quando você for virar assistente. Também vai ser uma fase de calouro para você. Mas como eu falei, isso aqui é um aprendizado, né? Eu espero que daqui a pouco eu esteja vendo uma aula sua no congresso e você já tenha aprendido, assim como em outras apresentações, a melhor forma de transferir tudo isso aí. Em relação ao conteúdo, tá? Você se bateu um pouco em relação à determinação anatômica da espinha ilíaca antero-inferior, tá? Então, existem duas espinhas ilíacas anteriores, a superior e a inferior, e a nossa referência anatômica para o PENG é a inferior. Acho que alguns detalhes de anatomia, você falou um pouco que achei importante você comentar os detalhes da inervação da musculatura relacionada ao plexo lombar, que isso é uma coisa que eu vou comentar daqui a pouquinho. Que mais que eu deixei anotado? Bom, alguns alvos aí que a gente tem do trabalho, né, que é o consumo opioide, score de dor, e que isso normalmente é avaliado. Consumo opioide, score de dor é o que mais se avalia quando a gente fala de anestesia regional e às vezes efeitos colaterais, o que aqui ele limitou basicamente a náuseas e vômitos. E aí está uma das grandes críticas que eu vou fazer ao trabalho depois, tá? Eu acho que um ponto principal aí você mostrou também a dificuldade que são as meta-análises, né? As meta-análises, elas são importantíssimas porque eu vou mostrar também como elas têm capacidade de dar conclusões, ao passo também que elas têm, na maior parte das vezes, grande heterogeneidade entre os trabalhos, porque elas são tão exigentes, às vezes, em relação à seleção dos critérios de trabalho, e os trabalhos acabam sendo variados, né? Então elas só buscam RCTs, e fazer um RCT, um Randomized Clinical Trial, ele é complexo, ele demanda de uma série de cuidados, né? Então é difícil e na maior parte das vezes esses critérios que você tem lá para seleção de pacientes, às vezes os critérios de avaliação, às vezes esse detalhe que você colocou em relação à bomba de PCA, eu achei fantástico você ir atrás desse detalhe, porque isso é fundamental às vezes para interpretar o trabalho. Por que que aquele trabalho desviou tanta casuística assim, desviou tanta análise? Por quê? Porque ele usou um ponto aqui que é fundamental. Não sei se você pega assim, a diferença de usar ou não uma bomba de PCA é que você com uma bomba de PCA, você tem o controle da sua analgesia. Você não tendo uma bomba de PCA, você depende da enfermeira vir, da sua queixa, e muitas vezes isso então reduz, né, às vezes o consumo, ou às vezes aumenta o consumo, a depender do ambiente que você tá, que às vezes a pessoa chega lá, pergunta se você tá com dor, já, você fala que tem, a pessoa já vem com uma morfina, então tem um pouco de variável aí de análise entre os vieses do trabalho. Que mais? Bom, eu acho que mais ou menos é isso em relação à sua apresentação. Eu acho que, mais uma vez, meus parabéns. Todos nós somos vitoriosos aqui. Eu por ter a disciplina de tentar fazer isso aqui de novo com vocês, mas você é a principal vitoriosa, porque você desse mês você saiu aí com muitas informações que fatalmente você vai relembrar com muita facilidade lá na frente. E isso vai acontecer porque nesse mês você acendeu muitas luzes no seu cérebro, você estimulou várias conexões ali de várias formas. Então, é isso que para mim é um aprendizado, né? Isso é o que fortalece o aprendizado. E o seu aprendizado ele está iniciando ainda. Desculpa te dizer, tem um bom tempo pela frente aí. Um exemplo aqui é o Maritão, né? Que está ainda na guerra aí, um expert em vias aéreas e uma série de outros temas, e que está sempre estudando, né? Então eu me formei na residência em 2010 e até hoje eu não parei de estudar. Então você tem muito chão pela frente, só que você tem que começar em alguma hora. Se você gosta de anestesia regional, hoje foi um bom exemplo aí de como você pode iniciar isso aí, criando desafios, criando barreiras, e essa é a forma de aprendizado. Muitas vezes o obstáculo é o seu caminho, né? A forma de colocar alguns obstáculos pela frente e tentar transpassá-los vai ser uma das melhores formas de você se dedicar ou ter capacidade de se aprofundar em algum tema.
Bom, são 20h45, eu vou tentar fazer uma meia horinha aí a minha apresentação e depois a gente tenta discutir algumas coisas. Por hora, Vitória, você quer comentar alguma coisa? Você tem quer fazer alguma consideração? Você quer fazer alguma pergunta? Eu vou tentar compartilhar minha tela e também vou pedir para vocês aí para que vocês me dêem um feedback se está ou não compartilhado. Não, eu só vou compartilhar que realmente achei bem desafiadora a parte de destrinchar toda essa parte anatômica e colocar isso em uma forma visual, em slide, foi bem desafiador, assim como colocar também a parte estatística do artigo. Acho que colocar essa parte de forma visual foi bem desafiadora também. Você pode ter certeza que é para qualquer pessoa, tá? Tentar analisar um artigo e tentar traduzir ele, tentar ver o que que é importante em relação a tudo que ele aborda, né? E como eu falei, uma meta-análise, né? Eu não sei se vocês sabem, já vou comentar já, existe um site chamado Equator Network, e nesse site você tem, ele na verdade é uma organização mundial, né, que tenta meio que parametrizar os estudos científicos. E lá ele tem uma série de guidelines para qualquer tipo de estudo que você queira fazer. E lá tem o Prisma, né, que é um guideline que orienta a análise quando você quer fazer uma revisão sistemática e uma meta-análise. E lá você às vezes consegue ver o que ele coloca de guideline e às vezes você consegue fazer um paralelo do que é importante dentro de um artigo. Então, olha, isso aqui é o que ele queria falar. E se você for ver dentro desse artigo, ele está bem trabalhado assim em relação a esses guidelines. Então, depois eu posso compartilhar com todos vocês aí o nome do site e aí vocês dão uma olhadinha lá. O dia que vocês forem fazer um relato de casos, vocês forem fazer uma série de casos, se vocês se propuserem fazer uma revisão sistemática, lá vai ter todos esses guidelines. Não precisa nada é inventado, tudo é meio que copiado hoje em dia. E isso é só uma base de informações para vocês fazerem. Pessoal, então vocês estão vendo a minha apresentação aí agora ou não? Sim. Tá. Então, mais uma vez aí agradecendo a participação do Malito, que foi uma das pessoas que também nos incentivou a estar aqui novamente. Esse ano, a hora que eu falei com ele, foi bastante interessante, que realmente eu estava com bastante vontade já de dar sequência esse ano e importante saber que isso é uma coisa que está acrescentando para vocês. Eu costumo comentar que para mim acrescenta muito, né? Eu coloco isso como um desafio, eu estudo vários temas, eu estou sempre mexendo a minha cabeça de várias formas e eu coloco em mim a necessidade de estar sempre me reinventando. Então, para mim é muito bom. Eu espero que para vocês também seja e que vocês também se estimulem de outras formas aí, seja em outras reuniões, seja em outras apresentações. Hoje em dia está muito fácil, o acesso à informação está muito fácil, o que dificulta a nossa capacidade de se envolver com o tema, né? Então, eu acho que essa é uma oportunidade interessante aí de eu me envolver, de eu aprender um pouco mais. Aprendi bastante aí com a Vitória também. Ela trouxe aí imagens, coisas interessantes aí que eu não até tem um comentário para ela, ela pode colocar mais referências, né, de fontes de onde ela tirou todas essas imagens em qualquer apresentação que ela faça, mas são coisas que você vê, eu vejo isso aí, tem um monte de imagens, mas algumas que ela me mostrou aí eu já não tenho. Então, eu estou sempre aprendendo, tenho humildade aqui de falar que eu não sei tudo, não sou dono da verdade, não, as nossas discussões elas não se encerram aqui, elas apenas começam aqui. Qualquer coisa que houver de questionamento, eu estou pronto para ouvir e sempre tentando aprender junto com vocês. Pessoal, essa então é a 17ª reunião, né? É a primeira desse ano de março. Então eu sou, como o Marleto falou, sou instrutor aí desde 2020, ou 20, acho que foi 20, que foi por solidariedade, foi por participação, foi por vontade de contribuir com essa irmandade, com esse hospital que passa por uma série de mudanças a todo momento, que tem todas as suas críticas em relação à estrutura, em relação aos problemas internos e enfim, mas que eu tenho um carinho, um apreço, uma referência gigantesca, né? Porque foi a partir daí que tudo se apresentou para mim e eu
coloco dentro da Santa Casa a capacidade dela ter me jogado para vários caminhos, né, desse mundo, e certamente eu estou aqui em Curitiba por algumas razões também associadas à Santa Casa. Então tenho um apreço muito grande pela instituição, pelo nome, pela importância que ela é dentro do cenário da medicina e da anestesiologia, e o meu interesse então foi tentar participar junto com vocês aí e tentar dar um pouco dessa contribuição para o serviço de residência de vocês. Pessoal, não posso deixar de comentar aqui e daí fazer uma grande homenagem a esse nosso grande mestre, o professor Jaci. Cara, eu fiz residência aí com vocês, então convivi bastante com ele. Então, rapidamente falando, aí uma pessoa sensacional, né? Eu acho que assim como tantos outros chefes que vocês têm aí, é uma pessoa muito boa que me ensinou. Cada chefe tem uma forma de ensino, então nunca desvalorizem esses detalhes. Mas aqui é uma homenagem mesmo por tudo que eu aprendi, não só do ponto de vista anestésico, mas de pessoa, de comportamento, de relacionamento, uma pessoa sempre alegre, uma pessoa que ano a ano, né, eu, por razões pessoais, comecei a não usar mais o Facebook, eu uso mais o Instagram hoje em dia, mas que eu sempre, no meu aniversário, eu ia lá para dar uma olhada, né, que ele me mandava um aniversário lá no Instagram, no Facebook, e ele me mandava mensagens no privado, e isso era fantástico, eu respondia, agradecia, e então é uma pessoa que eu tenho um apreço muito grande. Essa foto aqui da direita, na formatura da filha dele, que era uma caloura nossa, e eu estava lá, infelizmente encontrei com ele, tomamos um uísque lá, dei muita risada. Há muito tempo não conversava, não encontrava com ele, mas, enfim, é uma pessoa que deixou muita saudade para nós aqui, me deixou muito aprendizado, né? E eu queria só deixar essa homenagem pública aí, sabendo que ele teve essa situação aí e todos vocês presenciaram e viveram, tá bom? Então descanse em paz, amiguinho. Você é um cara sensacional e você está guardado aqui no fundo do nosso coração. Pessoal, o trabalho então que a gente trouxe aqui foi essa revisão sistemática, e felizmente é também uma revisão sistemática que foi publicada aí no Brazilian Journal, que também está com uma projeção muito grande, mundial até. Então tem vários centros aí, tem tentado publicar aqui no Brasil. Esse aqui é um trabalho complexo, né? É um trabalho de multicêntrico, né? De várias regiões que foram pessoal de fora, brasileiros, né? Mas de fora do Brasil que se juntaram para fazer essa revisão sistemática. E, do ponto de vista de aprendizado, é isso que é interessante das revisões sistemáticas, né? Então, isso aqui é um slide que eu tirei aqui dessa aula, desse seminário, né? Que é um seminário de enfermagem, mas que foi bem interessante, que ele coloca a pirâmide do aprendizado, ou a pirâmide da evidência científica. Então, se você vai lá e pega um relato de caso e faz um relato de caso, você tem uma robustez desse trabalho. Normalmente é pequena, porque você tem apenas um dado, né? E conforme você vai aumentando a complexidade, selecionando, reduzindo os vieses, aumentando a capacidade de análise, reduzindo aí as interferências, e depois juntando, né, um N, né, você consegue fazer essas revisões sistemáticas em meta-análise. E vocês, né, se eu não encontro com vocês no dia a dia, mas se vocês vierem me falar que o vídeo do YouTube que você viu, que aquele blogueiro que você ouviu lá falou que aquilo é interessante, ou que você viu em determinada discussão aí, alguém falando que isso é bom para fazer, você vier numa residência médica, e se eu tiver nessa residência médica, ou numa aula que seja, eu vou menosprezar essa sua opinião, tá? O que eu vou valorizar, eu quero, que é isso que eu quero que vocês entendam, porque o mundo ele está transformando. Não que vocês não possam aprender com o YouTube, eu acho que isso é uma das grandes vitórias que nós temos em relação à internet hoje em dia. Mas vocês não se baseiem pura e simplesmente em em coisas sem fundamentação, sem evidência científica. Então, tudo que nós vamos discutir, tudo que é importante para nós em relação a conclusões que nós temos que fazer, eles têm que ter uma base científica, e essa base científica ela vem através dos trabalhos científicos. E a meta-análise é uma das ferramentas super interessantes aí, porque ela faz, né, a revisão sistemática, é a capacidade de você revisar uma série de trabalhos baseado em alguns nomes, né,
E, se possível, dessa revisão sistemática, você puxa e faz essa meta-análise, que nada mais é do que uma ferramenta estatística, onde você avalia aí o tamanho do efeito, né, dessa interferência que você teve, o tamanho do efeito. E aí você usa, né, como a Vitória mostrou, o forest plot, e ali você consegue ver pelo diamante ali, se ele atingir essa linha mediana, dificilmente você tem um efeito estatístico válido, mas também a análise ela pode ser de outros pontos aqui, por exemplo, avaliar se é um intervalo, se é um modelo randômico ou fixo, o próprio odds ratio, os intervalos de confiança, a heterogeneidade dos trabalhos. Então, em cima disso, tem uma série de outras análises que podem ser feitas, mas basicamente é isso que a gente vai buscar nas meta-análises, né? Esse forest plot. Aqui, então, a gente vai discutir para cirurgias de quadril, né? Tanto o Peng Block quanto a face ilíaca. As cirurgias basicamente de quadril, as que eu mais faço aqui, elas são as artroplastias, as artroscopias e algum nível de fraturas. Talvez vocês aí na base da residência, vocês devem ter muita fratura, algumas artroplastias e dificilmente vocês vão ter artroscopias. E pode ser, em alguns casos, algumas osteotomias, tá? Mas é o grupo de cirurgias aí, ou os tipos de cirurgias que nós temos. Bom, não dá para falar de cirurgia se a gente não pensar naquela nossa grande discussão, né, dos grandes protocolos de aceleração ou de todos os cuidados que nós temos que ter, tanto no pré quanto no intraoperatório, quanto no pós-operatório, buscando a recuperação total desse paciente o mais rápido possível, com o menor nível de complicações. E a gente vê que todas essas ações vão ser importantes, então não adianta a gente fazer apenas um bloqueio regional. A gente vai precisar ter todos esses cuidados. E tendo todos esses cuidados, a gente vai acrescentar pouco a pouco pequenas variáveis de cuidado nesse paciente, mas lá no final, a hora que a gente somar tudo isso, a diferença, né, do que você melhorou em relação aos cuidados, porque você pode ter piorado se você não fez, acaba sendo muito grande. E pensando então no tema que é o bloqueio para cirurgias de quadril, você sabe então que a gente tem uma grande importância, né, tanto nas anestesias regionais, quanto nas técnicas opioide sparing, porque o seu objetivo é uma analgesia multimodal, né, reduzindo o consumo de opioides e uma mobilização precoce desse paciente. Então, a nossa importância dentro desse protocolo de aceleração de recuperação, que está sempre sendo discutido aí, é basicamente atuar de forma decisiva aí nesse intraoperatório para facilitar esse pós-operatório desses pacientes. Bom, nós vamos lidar então com um tipo de paciente que exige bastante de todos nós. Então, a maior parte desses pacientes são pacientes de extremos, né? Então, eles normalmente têm bastante comorbidades, são pacientes mais idosos, alguns deles já carregam síndromes, né? Hoje em dia, a gente classifica os pacientes com síndromes da fragilidade, né? Que é diferente da idade. Tem pessoas com idades, às vezes, mais avançadas, mas que têm pouca fragilidade que isso é um tema também de aulas aí que a gente pode discutir. E esses pacientes, na maior parte das vezes também, se não tem algum grau de limitação de deambulação, eles têm, às vezes, dificuldade, às vezes uma mobilização mais lenta, uma musculatura mais fraca, tudo isso passivo aí dessa idade que eles vão admitindo. E como o anestesista pode atuar nisso aí? Quando a gente fala em bloqueio, anestesia regional, é basicamente atuando nessas esferas, né? Então, tentando controlar a dor desse paciente, tentando acelerar a recuperação funcional desse paciente. Porque controlando a dor, recuperando ele mais rapidamente, eu vou facilitar essa mobilização precoce, eu vou facilitar a fisioterapia e, no final, eu posso reduzir as complicações, a morbidade e a mortalidade desses pacientes. Nós sabemos que quanto mais rápido, né, um vozinho que fraturou o fêmur, ele se levantar e movimentar, menos risco ele vai ter de infecção respiratória, de trombose, de alterações cognitivas. Então, tudo isso é importante, então, dentro do seu papel como anestesista. E, no fundo, daqui a pouco, na hora que você entrar no mercado privado, isso vai ser cobrado de você, porque isso eles querem que você tenha um tempo de internação menor, uma taxa de readmissão pequena, né? E você, no fundo, vai ter que reduzir os custos hospitalares. Então, o que vocês estão discutindo agora aí em relação a como é que eu posso melhorar a minha anestesia, daqui a pouco vão te jogar isso com uma responsabilidade. Vão falar, olha, você tem que melhorar, você tem que otimizar a recuperação, você tem que não complicar esse paciente, né? Então, daqui a pouco essas coisas vão se invertendo e é por isso, então, que a gente tem que saber o nosso papel dentro de um perioperatório. Bom, eu não vou. É importante, eu acho que
talvez naquela teoria de que a gente tem que sempre ver e rever as mesmas coisas para que elas se fixem, eu vou falar um pouco dessa anatomia, mas é uma referência que eu tive, né? Quando eu comecei a estudar e aprender sobre bloqueios regionais, uma das vontades que eu sempre tinha é de ir lá e ficar buscando as imagens e ver o que que eu tinha que fazer e não necessariamente eu ia buscar, né, essas referências anatômicas, os detalhes, detalhes de anatomia, a origem dos nervos, como eles se comportam, onde eles inervam, enfim. E um dos workshops e aulas aí que eu tive com o nosso grande, um colega de turma, meu amigo pessoal e professor da Escola Paulista, o Léo Ferraro, e ele falava, pessoal, vai atrás da anatomia, aprendam anatomia, né? Não ficam se baseando apenas na análise do bloqueio em si ou do que você está querendo buscar lá. Você tem que inverter, você tem que saber da anatomia, depois da anatomia você vai buscar as suas imagens. Então, nós precisamos discutir anatomia e eu achei muito legal da parte da Vitória ter colocado, né, essa introdução dela com aspectos anatômicos, tentando buscar esses aspectos da anatomia. E de uma forma mais resumida do que ela mostrou, mas tentando mostrar para vocês aqui que é importante que a gente entenda, né? Vocês já devem estar estudando, se não estão estudando o plexo braquial, que vai inervar essas porções dos membros superiores, e nós vamos ter que estudar o plexo lombosacral, que vão inervar aí tanto o andar inferior do abdômen, a parede abdominal inferior, o assoalho pélvico e principalmente os membros inferiores. E esse plexo lombosacral, ele vem lá de T12, né? Então, dos últimos ramos lá de T12 até as fibras sacrais de C4. E como ele é dividido basicamente, né? A Vitória mostrou com bastante propriedade aí e até detalhou isso, acho que foi importante. Como vocês vão ter acesso a essa gravação depois, é importante vocês virem, porque ela deixou bem delineado ali. Mas é basicamente, né? Se a gente for ver de membros inferiores, vão ser os ramos, né? Pensando no plexo lombar, os ramos de L2, L3 e L4, né? Eles vão formar então o cutâneo lateral da coxa ou cutâneo femoral lateral. São dois nomes possíveis para esse nervo, vão inervar vão formar o femoral e vão formar o obturatório aqui embaixo. Então guardem esses três nervos que são os principais aí para a inervação dos membros inferiores do plexo lombar. O tronco lombosacral ele vai se juntar aqui em cima, então ele vai formar lá o plexo sacral, né, ou plexo lombosacral. Então, plexo lombar são basicamente fibras tóraco-lombares, né? O plexo sacral são fibras lombares e sacrais, mas de uma forma bem grosseira a gente coloca o plexo lombar à esquerda e o plexo sacral à direita. O plexo sacral, os principais nervos que vão para o membro inferior vão ser o principal nervo é o nervo ciático, né, ou o nervo isquiático, e esse nervo isquiático nada mais é do que uma junção do nervo tibial e do fibular, e ele lá na base, né, ele é unido, né, dentro de uma mesma bainha, e ali na fossa poplítea ele vai fazer a divisão, e depois disso a gente pode discutir numa outra aula aí o seu comportamento anatômico. E por que então que é importante a gente se ater, né, a esses detalhes de anatomia? E também foi bem abordado aí pela Vitória, porque a gente foi atrás, né? Como é que é essa cápsula? O que que a gente precisa fazer, né? Lá atrás, né? Quando a gente estudava, e é importante, acho que legal, a gente que vai ficando mais velho, né, Malito? A gente vai vendo o avanço histórico das discussões. Então lá atrás a gente discutia prótese de quadril, o que que a gente faz de bloqueio? Faz femoral e faz ciático. Ou então faz o plexo lombar aqui atrás, pensando em bloqueios regionais, né? Então era mais ou menos isso. Depois falou assim, poxa, você faz um femoral e ciático, você fica com a perna aleijada. E aí, o ciático você tem que virar o paciente. O ciático tem a dificuldade de ser mais profundo. O ciático tem a dificuldade, às vezes, de você precisar de um ultrassom, um probe convexo. Enfim, tinha uma série de dificuldades. E eles foram esmiuçando, eles foram trabalhando essa teoria e chegaram nessas conclusões que a Vitória já mostrou, né? Que basicamente, né, a cápsula anterior, que é a predominância nociceptiva desses pacientes, elas vão vir do nervo obturatório, do femoral e do obturatório acessório, né? Então, esses nervos eles vão chegar nessa cápsula do quadril, né? Eles vão vir do plexo lombar e aqui as suas ramificações eles vão emitir ramos articulares para a cápsula do quadril. E esses nervos, como a gente vai mostrar mais adiante aqui, eles vão passar nessa região aqui que a gente fala que seria a topografia que a gente faz o bloqueio PENG, tá? É interessante lembrar então que a inervação do quadril
para essa cápsula anterior, que é predominantemente nociceptiva, ela vai ser principalmente pelos rames articulares do nervo femoral, do nervo obturatório e metade dos pacientes que foram desse estudo anatômico, né, eles tinham obturatório acessório. Mas então, se a gente quer bloquear esses nervos que vão para a cápsula anterior do quadril, se a gente fizer o bloqueio do nervo femoral obturatório, a gente já está praticamente completo aí para essa inervação, tá? E a importância, então, das referências anatômicas de todos esses nervos, né? Todos esses nervos vão ter como referência anatômica, né, os ramos, né, que ele chama aqui de femoral high, obturator high, obturator low. High, ele diz que quando os ramos eles saem do nervo femoral antes do ligamento inguinal. E abaixo disso, abaixo do ligamento inguinal seria low. Então vejam que a maior parte do nervo femoral ele sai acima, né, do ligamento inguinal e a maior parte do obturatório ele acaba saindo abaixo do ligamento inguinal. Mas todos eles, ó, a eminência iliopíbica, a borda inferior medial do acetábulo, borda inferior medial do acetábulo e a eminência iliopúbica. Todas essas referências foram comentadas pela Vitória na análise anatômica do bloqueio do bloqueio PENG, tá? Esse é um slide bem, para quem vê aulas aí de anestesia regional para cirurgias de quadril, esse é um slide que é muito usado. Então, basicamente, aqui a cápsula anterior do quadril ela vai ser inervada pelo obturatório femoral e obturatório acessório, e a porção posterior lá, basicamente, pelos ramos do plexo sacral, predominantemente o nervo ciático, mas também aí com o nervo quadrado femoral, tá? Então, voltando a falar desses dois bloqueios que a gente está discutindo. Primeiro, então, ao invés de falar do PENG, eu vou falar do bloqueio da face ilíaca. Esse é um bloqueio que é muito antigo. Ele já, acho que a descrição dele é 1960 ou 70. Ele era feito às cegas, obviamente. Ele já foi descrito como bloqueio do plexo lombar pela via anterior, né? O plexo lombar você pode pegar, fazer esse bloqueio lá atrás, né? Também descrito, também feito, na maior parte das vezes apenas com neuroestimulador. Um bloqueio difícil, profundo, mas ele já foi descrito como bloqueio do plexo lombar via anterior. Desculpa, ele tem essa possibilidade de ser chamado bloqueio 3 em 1, que antigamente a gente falava, faz o bloqueio ali, que é o bloqueio 3 em 1. Bloqueio 3 em 1 faz um bloqueio e bloqueia 3 nervos. Quais nervos? A Vitória comentou isso bem. Cutâneo femoral lateral, obturatório e o femoral. Qual que é o problema de você chamar esse bloqueio 3 em 1? Para bloquear os 3 nervos, ela comentou bem lá que você tem dificuldade. A maior parte das vezes o obturatório você tem dificuldade, que ele é muito mais medial e um pouco mais profundo, assim, em relação ao músculo ilio-psoas, e ele fica dentro dos músculos, das fáscias dos músculos adutores. Então ele é difícil, ele não é garantia que ele vai ser bloqueado. E como é que a gente fazia esse bloqueio antigamente? Era 30, 40 ml, então é um grande volume. Se você faz um grande volume aí sim você tem mais chance de pegar esses 3 nervos. E ele é um bloqueio que tem predominância sensitiva, mas tem uma predominância motora. E aqui está um grande detalhe desse bloqueio, que ele tem um bloqueio motor. A Vitória também mostrou lá na anatomia, né, do nervo obturatório, do nervo femoral, eles vão inervar toda a inervação, todos os músculos, né, da porção anterior e medial do quadril. Então, os músculos do quadríceps, basicamente o nervo femoral. Os músculos adutores, basicamente o nervo obturatório. Então, se você faz esse bloqueio, buscando uma analgesia sensitiva, né, uma analgesia desse paciente, você tem fatalmente o risco de ter uma analgesia, ter um bloqueio motor. A analgesia, ele foi descrito então para analgesia para o pré-operatório de cirurgias de quadril. Isso também era muito usado antigamente, porque esses pacientes, às vezes, eles não operavam, tinham dificuldade de operar. Às vezes é como na Santa Casa, aí, pacientes graves ficam 2, 3 dias, às vezes por falta de sala, por falta de material, ficam 2, 3 dias. Então, ele era muito usado para essas cirurgias de quadril, para analgesia pré-operatória desses pacientes, tá? Sendo então esse bloqueio, se você pensar na face ilíaca como um todo, né? Você fazendo esse bloqueio aqui, você consegue então bloquear dentro da face ilíaca o nervo femoral, o nervo cutâneo femoral lateral, e se ele esparramar bem para cá, você vai pegar os ramos anterior e posterior do obturatório. Lembrando então que essa toda a topografia que ele vai bloquear. Esse é um slide sempre muito legal dessa que é bem desenhado, né?
desse trabalho que eu trouxe aqui para vocês, que mostra tudo aquilo que a gente discutiu. Eu vou mostrar novamente as imagens do PENG, mas que o nervo femoral, então, ele vem aqui grande, gordo, calibroso, ele vai dar sequência e acompanhar aqui o músculo ilio-psoas, mas ele vai emitindo esses ramos articulares para a cápsula anterior do quadril. Da mesma forma, o acessório, né? Então, ele também emite aí esses ramos para a cápsula anterior do quadril, e aqui atrás está sendo mostrado o ciático, que ele vai para a cápsula posterior, né? Desculpa, aqui a cápsula anterior e aqui a cápsula posterior, e ele que vai ser basicamente relacionado aos mecanoreceptores, a sensibilidade é porção anterior. O bloqueio da face ilíaca, ele pode ser chamado de bloqueio do compartimento da face ilíaca, onde a gente faria esse alto volume de anestésico local, 30, 40 ml, e a descrição dele é feita abaixo do ligamento inguinal, mas a gente consegue hoje em dia, já tem duas descrições, né? O bloqueio da face ilíaca suprainguinal e o bloqueio da face ilíaca infrainguinal. O bloqueio da face ilíaca suprainguinal é quando esse bloqueio é feito acima do ligamento inguinal, e o da face ilíaca infrainguinal é quando é feito abaixo da face do ligamento inguinal. E qual que é a diferença deles? Basicamente você tem do ponto de vista anatômico, é óbvio, né? Então, o que a Vitória descreveu ali, ela descreveu o bloqueio da face ilíaca infrainguinal. Então, você consegue fazer basicamente o mesmo bloqueio femoral, um pouco mais lateral, né? Então, a gente faz o escaneamento assim nessa porção mais medial da coxa, buscando ali a referência anatômica dos grandes vasos, buscando o músculo ilio-psoas, sabendo daquela forma para guardar, né, o nave, né, nervo, artéria e veia. E ali a gente localizando esse nervo femoral, a gente busca então a face ilíaca, e abaixo dessa face ilíaca a gente faz a infusão desse anestésico local em grandes volumes, para que a gente possa então bloquear o nervo femoral, que é o principal que vai ser bloqueado, mas também tentar pegar esse nervo cutâneo femoral lateral e embebendo toda essa face aqui, tentar aqui embaixo depois buscar os nervos obturatórios, tá? Essa aqui é a imagem de sonoanatomia, tá? Então a gente vê novamente o femoral aqui, aqui a face ilíaca, acima da face ilíaca a gente vê a face lata, e o objetivo então é difundir o anestésico local abaixo dessa face ilíaca, fazendo um bolsão de anestésico nessa região. O bloqueio suprainguinal, ele teoricamente vai pegar as fibras mais proximais, né, do nervo femoral, então ele tem mais chance ainda de bloquear esses ramos suprainguinais, né, que vão do nervo femoral, que vão para a cápsula articular do quadril, para a cápsula anterior do quadril, que são os ramos articulares. Ele tem um slide anatômico, a gente busca ali essa região suprainguinal, tenta visualizar os músculos da parede abdominal, oblíquo interno, transverso abdominal, busca a artéria circunflexa, que é uma matéria bem importante aqui, até porque ela é uma referência anatômica, você tem que evitar a infusão dela, e a gente vê aqui no ligamento inguinal essa transição, e a gente chama de bloqueio de gravata, né? Uma gravata borboleta, ou ampulheta, né? Depende muito do artigo. A gente tem sempre essas referências anatômicas associadas aí a alguma coisa para guardar. E fazendo então o bloqueio desse anestésico local nessa região, então seria aqui, fica mais claro o entendimento que seria um bloqueio do bloqueio do plexo lombar bloqueio do plexo lombar anterior. Então a gente faz a infusão do anestésico local nessa região, e aí a gente tenta então embeber toda essa região, buscando então os ramos cutâneo femoral lateral e o obturatório, que vai sair mais aqui embaixo. A ideia aqui da aula não é discutir como a gente faz esse bloqueio, workshops e tudo mais aí seriam coisas mais interessantes aí para a gente discutir isso aí com mais detalhes. Bom, saindo então da face ilíaca, vamos para o PENG, que aí acho que é o que mais nos interessa, que é o que está mais em voga hoje em dia. Então o PENG, ele conseguiu buscar, né, através de estudos anatômicos, ele viu que a inervação da cápsula anterior do quadril, aqui a gente vê então os nervos em vermelho, o nervo femoral, então passa o nervo femoral aqui pelo hiato obturatório, forame obturatório, passa o nervo obturatório aqui e ele emite esses ramos para a cápsula anterior. Aqui o nervo femoral também, desculpa, o obturatório acessório, já desde cima, né, quando ele se divide lá, ele também vem para essa região do quadril. E aqui, ó, quando o nervo femoral, ele manda esses ramos aqui para a porção anterior do quadril. Tá? Então o PENG, ele foi nada mais do que pegar toda aquela discussão anatômica de como é que, tanto que o trabalho, quando ele apresentou esse trabalho, né, dos bloqueios, ele já apresentou o estudo das cápsulas da anatomia. Então, tanto aquele trabalho da anatomia da cápsula anterior, quanto
a descrição lá do PENG 2018, eles saíram basicamente na mesma época, se eu não me engano, na mesma revista, porque eles se complementavam, né? Então ele descobriu anatomia e foi lá e descreveu um bloqueio. E como é que ele descreveu o bloqueio? Sabendo então que a referência anatômica seria a eminência iliopúbica e a espinha ilíaca anteroinferior que eu estou mostrando aqui com a setinha, se nós fizermos então anestésico local nessa região, nós vamos buscar então os ramos articulares, então proximais dessa região. E qual que seria o grande objetivo disso? A gente evitar o bloqueio motor. E aí está a grande crítica em relação ao trabalho, e aí a grande crítica em relação ao bloqueio da face ilíaca. Que o trabalho, ele comparou os dois bloqueios, mas ele não avaliou o déficit motor do pós-operatório, tá? Ele só foi atrás de score de dor, consumo opioide e complicações associadas a náuseas e vômitos. Ele não viu tempo de internação, não viu reabilitação, não viu outros desfechos, por exemplo, dificuldade de deambulação, queda ou tudo mais. E aí está o pulo do gato do Peng. Ele falou: hoje em dia, cada vez mais a gente busca bloqueios mais distais possíveis, mais próximos das articulações. Por quê? Ou do sítio cirúrgico. Por quê? Porque quanto mais próximo nós tivermos desse sítio cirúrgico, menos efeitos colaterais adversos, principalmente associados à fraqueza muscular, a gente vai observar. E quando a gente fala de perna, uma coisa é você tá com o braço aleijado, num bloqueio de plexo braquial, e você coloca uma tipóia. Quando a gente fala de perna, de membros inferiores, a gente está limitando a deambulação desse paciente, a gente está limitando a reabilitação física desse paciente, a gente está limitando a reabilitação para casa desses pacientes. Então aí entra a grande diferença quando a gente fala de cirurgias de membros superiores para cirurgias de membros inferiores. A gente não pode esquecer do bloqueio motor. Bom, a referência anatômica, então, que a Vitória comentou, foram isso, né? Então, aqui, Vitória, ó, é a eminência iliopúbica, né? E aqui a espinha ilíaca anteroinferior. Então, a gente está bem na base aqui da espinha ilíaca, entendeu? A gente vê essa concavidade. A hora que a gente vê essa concavidade, a gente vai ver o, o, o tendão do psoas e aqui embaixo que é o nosso alvo. Lembrando que quando a gente faz esse bloqueio, uma das coisas mais difíceis que eu vejo é quando a gente chega lá e bate no osso, a gente tem uma resistência muito grande para a injeção. Isso acontece com muita frequência. Isso acontece também porque todos esses ligamentos, todas essas fáscias que estão inseridas aqui nessa região, elas são muito espessas, né? E muitas vezes você está dentro da fáscia ou você está no periósteo. E às vezes é até recomendado que você faça, a hora que você chega com a dúvida, você dá uma escarificada, né? Você dá uma cutucadinha ali para tentar aumentar ou liberar um pouco dessas fáscias e você depois fazer o anestésico local e ter essa dispersão como aqui descrita. E qual que é o grande problema também que hoje em dia a gente tem discutido o PENG e agora, depois que o PENG apareceu, começou a ter uma casuística maior e tal, já começaram algumas críticas. Como começou a ser muito feito e quando começa a esparramar muito a técnica, a gente acaba tendo um pouco mais de efeito colateral. O grande efeito colateral hoje em dia associado ao PENG é que esse anestésico, se ele não bem infiltrado aqui, ele pode adentrar o músculo iliopsoas e bloquear aqui o nervo femoral. Então não é que a gente agora que estamos bloqueando o PENG, a gente não vai ter bloqueio motor. A gente pode, dependendo do volume, dependendo da nossa qualidade de anestésico, a gente pode ter esse anestésico local ascendendo e aí outros bloqueios já estão sendo surgindo aí como alternativa para ele, mas aí é uma pauta para uma outra discussão. Pessoal, então, qual desses bloqueios, né? Então, já que eu tenho essas duas opções, qual deles a gente vai realizar ou se a gente tem alguma outra opção para essas cirurgias de quadril? Eu acho que tudo que a gente tem que pensar é que tipo de cirurgia que nós vamos fazer, entendeu? Se a gente vai falar em cirurgias basicamente relacionadas à cápsula do quadril, à região articular do quadril, aí os bloqueios eles têm que concentrar em todos aqueles ramos articulares. Se a gente vai falar em bloqueios de afisários de fêmur, em fraturas de afisárias de fêmur, a gente fatalmente aí com esses ramos articulares puros e simples, a gente não vai ter tanta qualidade de bloqueio. Então você tem que pensar qual região está sendo operada. Lembrando que mesmo o PENG, quando a gente faz o PENG, a gente não garante a analgesia da pele ali do lado, né? Depois eu vou comentar que a gente tem que fazer o bloqueio complementar do cutâneo femoral lateral. Então, quando a gente tem tantas dúvidas, né, ou quando começa a aparecer algumas coisas, acho que é importante para vocês a gente ir atrás dos guidelines, que esses guidelines eles nos paramentam o que que é. E eu trouxe dois guidelines bastante interessantes aí, um deles é da Sociedade ERAS, que eles são extremamente críticos e você tem que entender que a analgesia é uma das partes, né, dentro daquele protocolo lá, e eles não estão aqui para errar, eles são muito criteriosos com isso. Então, pensando então em técnicas anestésicas de anestesia regional para cirurgias de quadril,
a maior parte deles não recomenda bloqueios em nervos periféricos pelo risco de bloqueio motor. Ah, mas e o PENG? O PENG, ele é muito novo, né? Se pensar numa casuística de 2020, eles só pegam artigos robustos aqui para fazer um consenso ERAS, né? Então o PENG não está ainda com essa robustez que a gente, às vezes vocês aí discutindo, aí em São Paulo eu sei que tem muitos centros, né? Dos grandes centros tem fazendo, vem fazendo. Aqui também é um carro-chefe para a gente, mas quer queira ou quer não, ele ainda não deu, né, essa casuística para entrar nesses consensos, nesses guidelines. Então, o bloqueio de nervo periférico para cirurgias de quadril, pelo consenso ERAS, ele não é recomendado. E também não é recomendado nem a infiltração intraarticular, que é muito recomendada para cirurgias de joelho, mas para cirurgias de quadril ela não tem ainda uma validação, não tem uma aceitação, principalmente por conta dos efeitos colaterais, tanto pela absorção sistêmica e alguns efeitos colaterais, quanto também pela possibilidade de bloqueio motor associado a essas técnicas. Então, eu desculpa falar para vocês, mas o ERAS fala que não é para fazer nenhum tipo de bloqueio para prótese de quadril ou para artroplastias de quadril. Bom, e esse aqui é um grupo, né, o Prospect, que eles fazem esses guidelines que eu acho muito legal. Eles têm também critérios muito específicos, bem interessantes, são extremamente criteriosos. Eles colocam algumas análises assim. E o interessante deles é que ele é um grupo de cirurgiões e anestesistas, ou seja, ele agrega todo mundo que se envolve com o paciente. A gente tem um pouco de pretensão de achar que a nossa anestesia ela é superior à vontade do cirurgião. Mas quando a gente junta essas duas vontades, certamente os benefícios dos pacientes vão ser menores. O prospect você pode procurar na internet, você tem prospect para uma cacetada aí de procedimentos específicos, né? Que nada mais é, ele é um plano de recomendação para controle de dor pós-operatória específico para cada procedimento. Então eles vão pegando cada procedimento e vão dando essas conclusões. E a conclusão dele também, cadê o PENG? O PENG em 2021 ainda não deu casuística para entrar nesse rol de análise, né? Então, o que tem de bloqueio perioperatório, ainda com grau de recomendação ainda bem baixo, é o bloqueio da face ilíaca single shot ou a infiltração periarticular de anestésico local. Então, infelizmente, o PENG ainda não está nesse rol, né? E os outros nervos também, né? Se for pensar os outros bloqueios, tanto o femoral quanto o plexo lombar, eles têm efeitos colaterais, fraqueza motora importante. E todos os outros aqui, a infiltração intraarticular, um bloqueio do femoral lateral, eles acabam não tendo muita evidência. Então, se a gente for pensar pelo prospect, o único que tem algum grau de recomendação ainda que baixo seria o bloqueio da face ilíaca. E para finalizar, estou chegando aqui na 32º minuto. Esse é um artigo super interessante aí que foi publicado acho que em 2019, 20, que ele foi um tapa na cara aí da galera que fala mal da anestesia regional, né? Eles pegaram uma casuística muito grande, né? Colocaram todos esses especialistas. Se for ver aí, tem uma galera que está toda hora publicando aí da anestesia regional, professor Metodis, professor Mariano lá de Stanford, enfim, uma série até fiquei procurando se eu conhecia mais alguns aqui de aulas e tal, professor Philippe Gatier, professor Karim Bogardi, enfim, muitos experts aí na área e eles trouxeram uma análise muito interessante. Eles fizeram uma revisão sistemática de 46 até 2020, né? Então eles pegaram e o objetivo deles era o seguinte: colocar, olha, eu pego o grupo de pacientes que teve bloqueio periférico e não teve bloqueio periférico. Tá, mas e as outras anestesias que eles receberam? Não sei, vamos colocar todas as anestesias possíveis. O paciente que teve só anestesia geral, paciente que teve geral com axial, paciente que só teve neuroaxial. Nós vamos colocar todo mundo. A gente só vai diferenciar o grupo que teve com ou sem bloqueio. O nosso objetivo é saber se esses grupos que tiveram bloqueio eles tiveram alguma redução de complicações, né, em alguma morbimortalidade, tá? E olha o número do N que esses caras chegaram, né? 1 milhão de pacientes, né? E de conclusões, né? O artigo é gigantesco, né? Tem uma série de análises aí. Se você ficou louca com esse artigo aí, Vitória, você não tem ideia do que é isso aqui. Mas ele todo, aqui a gente coloca o odds rate, né? Se a gente pensar no odds rate próximo de 1, seria que não modificou, né, a chance, né, o risco, né, dele de acontecer a complicação, mas todos eles, ou a maioria deles aqui ficou abaixo de 1. A maior parte não teve significância estatística, tá? Mas eles tiveram sim uma tendência, né, à redução
né? Então, de mortalidade, infarto, complicações respiratórias, complicações gastrointestinais, funções renais, delírio, alterações cognitivas, e alguns outros detalhes aqui, e algumas outras comorbidades também que foram discutidas. E de conclusões, né? É que sim, óbvio, com um trabalho desse tamanho, se essa meta-análise aí que você fez com essa com esses trabalhos já deu um viés, já deu uma dificuldade de gerar conclusões, aqui então nem se fala. Então ele tem uma série sim de limitações, mas na média há uma associação dos bloqueios periféricos para cirurgias de quadril e joelho reduzirem uma série de complicações, reduzir o risco, né, dessas complicações. E os que mais tiveram força estatística para confirmar foram as complicações respiratórias e as disfunções cognitivas. Então, eu acho que isso, só por isso, já nos motivaria a fazer esses bloqueios. Em relação ao grau de recomendação e nível de evidência, um nível de evidência moderado, mas um grau de recomendação muito forte. Então, assim, Bauru, o que você faz, né, cara? Então, acho que agora trazendo a minha experiência. Então, a gente viu que tem o bloqueio PENG, que eu acho que é um bloqueio fantástico, né? Um bloqueio fácil de ser realizado, uma curva de aprendizado tranquila, referências anatômicas tranquilas, é, pouquíssimo efeito, efeitos colaterais, principalmente bloqueio motor. E comparado, por exemplo, a Facilia com algum outro tipo de bloqueio aí, o que que você faz então no seu dia a dia, né? O que meu dia a dia, então, hoje, a maior parte das minhas cirurgias, eu faço muita prótese de quadril. Tem dia, por exemplo, que às vezes eu estou escalado numa determinada sala lá que vai ter prótese, eu tenho 4, 5 próteses de quadril no dia. Então, basicamente, outro detalhe, né? Tem cirurgiões que não gostam do PENG. Então, para esses caras eu já não faço, mas tem alguns caras, a maioria já aceita. Então, eu faço no pós-operatório uma raxemorfina, uma analgesia multimodal, associo o bloqueio do cutâneo femoral lateral, uso subdose de metadona na maior parte das vezes, uso cetamina para sedação e manutenção anestésica e uso analgésicos simples e anti-inflamatórios também. Então, para prótese de quadril, eu uso o Peng Block. Posso usar o facilíaca? Pode usar facilíaca, mas lembra do bloqueio motor, lembra dos riscos de dificuldade de ambulação nesses pacientes, tá? Fratura de fêmur. Diferente de vocês, eu não estou me colocando numa alta casta, só estou falando que no hospital que eu trabalho, no hospital privado, eu agora estou trabalhando no Hospital Cajuru, que é um hospital muito parecido com a Santa Casa também, de guerra, assim. E lá os pacientes ficam, às vezes, 2, 3 dias para ter cirurgia. Lá não, no meu hospital privado, eles internam, se internou de manhã, opera à tarde, se internou à noite, opera de manhãzinho. Então, eles ficam muito pouco tempo na enfermaria para esperar algum tipo de bloqueio. Então, na maior parte das vezes, eu acabo fazendo uma analgesia multimodal, então faço uma sedação ali para posicionar o paciente e faço uma anestesia de neuroeixo. Quando é haste de fêmur, eu dificilmente uso morfina, então na maior parte das vezes eu faço hack sem morfina. Na maior parte das vezes eu faço o bloqueio do cutâneo femoral lateral, porque é um bloqueio extremamente fácil e ele tem uma boa qualidade de analgesia cutânea. E fraturas, assim, essas fraturas que a gente faz com haste, na maior parte das vezes uma analgesia multimodal já é o suficiente já para garantir. Então, a gente fica na dúvida, né? Que é o que eu perguntei, qual que seria o melhor protocolo, então, para essas cirurgias de quadril? Pessoal, o melhor protocolo para essas cirurgias de quadril ou o melhor protocolo para qualquer tipo de cirurgia não é o seu protocolo, é o protocolo que você envolveu todas as partes interessadas. E guardem isso na sua cabeça. Conforme vai passando o tempo, a gente aprende que a nossa verdade, ela é nada mais do que a nossa verdade, ela não necessariamente é a verdade de todos. Isso só vai chegar em boas conclusões se você abordar tudo isso. Então, se você tem que ver se o protocolo é interessante para o cirurgião, para a enfermagem, para a fisioterapia, para o próprio paciente e para a instituição que você trabalha. Se eu trabalho numa instituição onde todas as artroplastias de quadril, a fisioterapia ela acontece 24, 36 horas depois, ou o paciente vai deambular só no dia seguinte, é, a minha abordagem de bloqueios vai ser uma. Se eu trabalho numa instituição ou com um grupo de cirurgiões que ele faz a cirurgia de manhã, à tarde o paciente está andando e reabilitando, a minha abordagem tem que ser outra. E não é que eu acho que o PENG é melhor, ou que facilita é melhor, que o cirurgião vai achar que a facilita é melhor. Ele também tem as análises deles. E na maior parte das vezes vocês não veem o paciente no pós-operatório, que eu acho que é uma falha muito grande que vocês têm e que eu tinha na minha época também. Vitória, quais são os nervos bloqueados pelo PENG Block? Só vamos reforçar isso aí então. Tá me ouvindo?
Oi, é o femoral, o obturador e o obturador acessório. Perfeito. Você consegue abrir sua câmera? Consigo, peraí. Tá. Então agora você pode falar novamente aí, só reforçar, que essas foram as perguntas que eu te mandei aí durante a nossa discussão esse mês. Por que então que a gente pode chamar o bloqueio facilíaco de 3 em 1? Porque a gente consegue pegar os três nervos, o femoral, o obturador e o femoral acessório, Os três são com derivados de qual plexo, lombar ou sacral? plexo lombar. Perfeito. E em relação à predominância de receptores, na cápsula anterior é basicamente Nosso receptivo, e cápsula posterior, mecanoreceptor. os mecanorreceptores. Então, sua abordagem ela tem que focar. Por isso que a gente esquece do ciático nessa hora. Ele dá déficit motor 100% das vezes e ele tem pouco benefício em relação à analgesia. E qual a principal complicação associada a esses dois bloqueios? Um mais, outro menos. Vixe, Eu falei na aula, déficit motor. déficit motor. Então, coloca isso na sua cabeça. Lembra que eu mostrei lá no slide controle de dor e reabilitação funcional, recuperação funcional. Então não adianta você ficar colocando, o trabalho em si, ele não coloca isso. E isso entra a crítica, a minha crítica em relação ao trabalho. Porque ele não comparou para mim uma das coisas que são fundamentais, né? Porque eu não estou olhando o trabalho, vocês parem de olhar o trabalho e olhar assim, o que que é o melhor de dois bloqueios, tá? O melhor dos dois bloqueios, se eu for ver, ainda assim o PENG, por mais ele tem uma tendência a ser melhor. Mas eu acho que um dos principais detalhes em relação ao PENG é a deficiência do déficit motor. É, E para quais cenários o PENG foi descrito? Não sei se você chegou a ler o trabalho do PENG em si. Cenários clínicos. É para esse tipo de cirurgia que eu faço aqui, uma prótese de quadril primária, eu faço a anestesia no pós-operatório? Não. Não. Alguém aí que está nos acompanhando quer responder isso aí? Poxa, chegamos a bater 20 negros, agora tem 12 aqui, hein? Depois dá uma olhadinha lá, ele comparou, ele fez 5 casos, ele fez um relato de casos, foi um trabalho bem simples que ele fez, né? Ele fez 5 casos em pré-operatórios em cirurgias de quadril. Maior parte das vezes fraturas, né? Ou iam colocar hastes ou iam fazer próteses artroplastias. E aí ele fez esse bloqueio pré-operatório. Então o PENG foi descrito para analgesia pré-operatória desses pacientes. E aí então ele fazia esse pré-operatório, porque o paciente às vezes demorava 1, 2 dias para operar, reduzia o consumo de opioide então desses pacientes, melhorava o cenário clínico desses pacientes no pré-operatório e facilitava muito então não só a abordagem intraoperatória, mas também nos dava aí uma conclusão em relação à possibilidade dessa técnica. Então, esse PENG, ele nada mais é do que ele tentou resolver algumas coisas lá atrás. E para que o PENG é usado hoje em dia? O PENG é usado para várias coisas, inclusive para dor crônica de quadril. Então, alguns pacientes que têm dor crônica de quadril, você pode fazer, às vezes, alguma infiltração ali, temporária, ou então, às vezes, bloqueios testes, enfim. Então é para isso que o PENG foi descrito, mas a gente puxou isso e extrapolou. Então hoje em dia eu faço o PENG, vou lá, faço minha hack, cedo o paciente, deixo lá, faço uma multimodal, acabou a cirurgia, o cirurgião vazou, eu vou lá, escaneio, faço o PENG, troco o transdutor, vou lá, faço cutâneo femoral lateral e despacho esse paciente. Na grande maioria das vezes, aí entra outras variáveis. Eu trabalho com cirurgiões extremamente qualificados aqui, então tempo cirúrgico rápido, dissecção rápida, pouco traumático, reabilitação é rápida, sangra pouco. Então, tudo isso favorece a reabilitação do paciente. Vocês aí estão numa outra situação ainda. Então, o paciente demora para operar, quem opera é residente, é pancada, o trauma cirúrgico é maior, sangra mais, o tempo cirúrgico é maior. Então, isso vai gerando uma dificuldade aí de resultados também. Mas lembre que daqui a pouco vocês vão estar num ambiente mais confortável aí, tá? Bom, pessoal, o mundo da anestesia regional me trouxe algumas oportunidades aí que foram bastante interessantes e é por isso que é importante, às vezes, vocês aumentarem ou ampliarem a capacidade de network que vocês têm. E hoje em dia a internet ela propõe isso aí, vocês conversarem, vocês se aproximarem e isso abre portas, né? Abre portas de conhecimento, abre portas de oportunidades, abre portas de contatos, né? Então, o Peng veio para o Brasil em 2022, no Congresso Brasileiro, aqui, lá no Rio de Janeiro.
e a gente estava lá, e eu sou muito amigo do Léo Ferraro, né, que eu comentei, e ele é muito amigo do Peng. Inclusive, o Léo, ele é coordenador do centro de dor, e o Peng, ele não faz anestesia, ele é da dor, né? Ele faz meio que, a área de atuação dele principal é controle da dor crônica, é intervencionista. E aí a gente estava lá no congresso, o Léo estava com a família, eles iam para uma praia e nos chamaram lá, me chamou e acabou chamando o Peng também, com esses dois amigos aqui que são lá do Rio de Janeiro. E aí, quando eu menos imagino, estou eu e o Peng no carro trocando ideias sobre tudo, e desde anestesia até medicina. Então, foi uma coisa fantástica. E depois de um tempinho, tava eu, ele, os dois filhos do Léo, mais um gurizinho que estava lá na praia, jogando futebol. O Peng foi goleiro. Então, a gente também ficou um tempo lá se divertindo, e ele é uma pessoa fantástica, super carismática, assim, também, uma pessoa que está muito longe, né, da altura que ele tem em relação a essa referência, né, dentro da anestesia regional, mas é uma pessoa muito próxima, uma pessoa muito querida, pessoa que deu alguns exemplos ali, me contou um pouco sobre como nasceu a anestesia regional, como é que ele estuda no dia a dia, o que que ele faz, como é que é a leitura, como é que é a vida em Toronto, como é que é o custo de vida, como é que é o professorado dele lá. Cara, foi fantástico, uma experiência aí. Graças a eu ter um grande amigo, que é o Léo, que joguei bola com ele a vida inteira, aí, uma pessoa que eu tenho uma admiração fodida. E eu me trouxe aí a oportunidade de também ter contato com o Peng. E não fui só eu, né? Muita gente teve aí, porque o Peng é uma pessoa bem extrovertida, teve aí no Copa também o ano passado. E a minha última homenagem, já que foi uma primeira apresentação, é a noite de homenagem, é esse cara aqui, grande Dr. Malito. O Malito, eu já comentei com ele, ele foi o cara que, quando eu estava no internato aí na Santa Casa, no eletivo, na verdade, né? Pré-prova de residência, eu passei no eletivo lá da anestesia, e eu junto com ele lá no DOGE, fiz a primeira hack anestesia, e ele me comentou, discutiu lá, me explicou algumas coisas, e depois de muito tempo eu entrei na anestesia, também sempre tive boas referências, e hoje tenho ele como um grande amigo, uma grande referência de ensino, de dedicação, e agora aí, por todo esse envolvimento que ele tem com a residência médica de vocês aí, por todo esse fardo que é muito difícil de ser carregado. Eu também presto aqui a minha homenagem de consideração, de referência, de respeito, e pela pessoa fantástica que ele é, e certamente aí deve estar transferindo essas qualidades aí para vocês. E aqui do lado está o Pinguim, Marcos Lourenço, também um grande amigo também. Até o ano passado eu participava do Comitê de Anestesia Loco Regional da Sociedade, junto com ele lá. Agora eu saí, ele tem mais um ano. E ele está no Takaoka também, uma pessoa muito, muito querida, muito próxima, e deve estar sempre aí nas aulas, vocês devem ter alguma referência deles em algum momento. Pessoal, finalizamos aí a nossa discussão. Eu sei que me estendi um pouco mais, foi uma noite de homenagens, foi uma noite bastante, para mim, produtiva. Eu acho que a Vitória deve ter aprendido muito na sua apresentação, e com certeza acrescentou para todos os colegas. Eu acho que nós dois aqui, Vitória, somos os que mais sabemos sobre bloqueios de anestesia regional. Espero que os colegas aqui tenham aproveitado um pouco também. Eu queria saber se você tem alguma consideração a mais, o que você achou desse seu mês aí, se você quer comentar alguma coisa sobre o seu ensino, quais as dificuldades que você mais teve aí em relação, ou quais as dificuldades do dia a dia que vocês têm aí, se vocês fazem Peng Block, tenta transferir um pouco dessas informações para mim. Eu acho que em relação a fazer o trabalho em si, foi um pouco desafiador achar tempo, porque quando tem tempo livre a gente está cansado. Então, acho Ou, que da- isso ou foi dando plantão, ou dando plantão fora, né, para fazer uma grana. exatamente. Se não está É. trabalhando fora, está dormindo. Então, acho que isso foi o mais difícil, assim. E acho que é uma coisa que a gente dribla durante o nosso dia a dia, acho que durante os 3 anos, principalmente. Acho que é bem legal trazer essa parte de artigos científicos e toda essa parte acadêmica. Acho que agrega demais, principalmente para a gente que está apresentando, porque tem que ir a fundo mesmo, transmitir o conhecimento é, é difícil, então tem que entender o que você está falando. E acaba fixando, inevitavelmente vai ficar mais fixado aquele tema que você apresentou. Então, acho que agrega demais, principalmente para quem está apresentando. Então, eu fico muito feliz de ter esse espaço, ter essa oportunidade, e
acho que é isso. No É seu dia a desafiador, dia, mas vocês têm feito PENG? eu fiz umas 2 vezes só. Acho que Pra- para fratura a gente não costuma fazer. Difícil. E para artroplastia de quadril também difícil. Acho que a gente não faz tanto. Pelo menos eu não tenho tanta vivência assim. Tranquilo, mas acho que é uma informação que vocês têm aí. Eu acho que a principal indicação deles são artroplastias de quadril. As fraturas diafisárias, as fraturas transtrocantéricas, aí você acaba perdendo um pouco da qualidade dele, porque você vai perder ali qualquer parte abaixo, né, da região infratrocantérica, você não vai ter uma qualidade de bloqueio interessante, e sempre lembrar do cutâneo femoral lateral, que você não tem esse bloqueio sensitivo dessa parte cutânea da pele. É, caiu a ficha, você consegue imaginar a importância que você tem dentro desse contexto de recuperação ou de aceleração de recuperação? Você conseguiu entender a importância que é não só focar no controle da dor, mas focar na reabilitação do paciente, principalmente quando a gente fala em cirurgias de membros inferiores? Sim, com certeza, principalmente para artroplastia de quadril, porque geralmente é idoso que já tem uma mobilidade reduzida, você retardar esse processo de reabilitação só vai causar mais problemas no pós. Então, aumenta o Exatamente. risco de trombose. Acho que reabilitar é um dos pontos essenciais e que, infelizmente, o artigo não fala. Exatamente. O bloqueio da face ilíaca, ele já, pelo pessoal do Sírio, eles estavam fazendo no pré-operatório com lidocaína para analgesia. Eu acho que ele é um bloqueio que pode ser feito sim, né? Ele é um bloqueio completo. Eu já vi algumas indicações, assim, pacientes graves, assim, cardiopatas ou impossibilidade de fazer anestesia de neuroeixo. Você às vezes fazer esse bloqueio no pré-operatório e fazer uma anestesia geral. Eu aqui faço ele, já fiz algumas vezes já. eh, pelo número de eventos menos, né? Porque eu tenho até eu não tenho porta de pronto-socorro, eu tenho pronto atendimento. E a maior parte das vezes a gente faz uma anestesia de neuroeixo. Mas eu já fiz já pelo menos uma meia dúzia de vezes aí o bloqueio da face ilíaca e anestesia geral. Nos pacientes que não iam andar precocemente. Então, um paciente grave, às vezes estava ali instável, enfim. Então eu chegava, fazia esse bloqueio e falava, olha, 12, 24 horas com déficit motor, então tem que amanhã, tem que titular, então eu tenho que falar. Porque se não falar, ele vai no dia seguinte, o pós-operatório, pode ser que o cirurgião queira botar o paciente em pé, ou a fisioterapeuta queira fazer isso, tem algum problema. Por último, o que eu ia comentar mais? Eu acho que é isso. Então, como eu te falei, eu acho que é isso, a forma de aprendizado é essa, vocês têm que enfrentar mesmo, tem que bater de cara nisso aí. Como eu falei, nós dois, né, somos que nós envolvemos. Então, se você tiver na próxima discussão, no próximo artigo, você tiver um pouco de tempo para se dedicar um pouco mais, a hora que você vê a próxima apresentação, vai ser uma outra forma de você aprender isso. E eu não sou diferente de vocês, viu, Vitória? Eu também trabalhava fora, eu também tinha minhas necessidades financeiras, eu também buscava aí retornos, né, com a medicina. Mas me arrependo um pouco de ter trabalhado muito, principalmente no R2, tá? Perdi um pouco de dedicação aos estudos. Eu acho que eu estudei muito no R1 e no R3, porque no R2 eu me perdi. É, me perdi até psicologicamente, acho que trabalhei demais. Eu tenho psoríase, e a minha psoríase ela superficializou na época. Eu via que eu estava numa situação de estresse muito grande. Então foi uma transição bem delicada. E é óbvio que tudo que eu falar para você vai entrar aqui, vai sair aqui, para seus colegas também, vai entrar aqui, vai sair aqui. Mas se você tiver que colocar na balança entre estudar e trabalhar, não se esqueça de estudar. Porque estudar você vai fixar. Essa grana que você está ganhando agora, ela é irrisória perto do que você vai ganhar depois. Você vai ganhar depois, vai ser muito maior e vai ser proporcional à sua capacidade, sua desenvoltura, seu aperfeiçoamento, às suas competências. Então, vocês têm que colocar isso na balança, tá? É que tipo lição de pai para filho, assim, não tenho muito isso. E em relação a tempo, aqui eu sou paulista, sou bauruense, né? Tanto que me chamo de Bauru, mas aqui a gente chama as crianças de piá, e eu tenho dois piazinhos, um de 1 ano e meio, um de 4. Essa já é a terceira aula que eu estou dando esse mês e fiz um workshop também a semana passada. Então, a gente subestima
a nossa capacidade. A gente está sempre cansado. A gente subestima a nossa capacidade. A gente é muito mais capaz do que a gente pode. A questão é hábitos. A questão é colocar trejeitos aí. A questão é colocar momentos assim. Mas eu te entendo totalmente. Eu também fui residente, também tive essas suas angústias, também sinto isso aí. Também chegava em casa e colocava, puta, hoje eu vou estudar, eu vou esticar a perna aqui, não vou fazer nada, ou então eu vou sair, tomar uma cerveja com meus amigos, ou então, sei lá, vou jogar futebol. Eu colocava tudo isso na balança. Mas pode ter certeza que você tem bastante tempo para fazer tudo o que você imagina. Você não tem ideia o tanto que dá de trabalho ter filho. Então aproveita agora, enquanto você não é mãe. Daqui a pouco você vai ter aí 2 terroristas na sua frente ou mais. E aí você vai ver o quanto vai ser difícil. Imagina, como mãe, então. Pessoal, alguém quer dar algum comentário? O próximo mês a gente vai fazer uma discussão depois, na primeira semana de maio, tá? O tema vai ser com a outra vitória. Aliás, tem mais alguma vitória? Eu sou vocês duas. Nós somos um clã, somos em 5. Meu Deus do céu. Vocês são das vitórias, né? Nascidas em 2000 e quanto? Não, já nasceu em 99, 98. É porque tem fases, né? Ricardo não nasce mais, né? Teve as Valentinas, hoje em dia tem bastante Gabriel nascendo, tem Miguel, né? Tem fases aí. Mas, meu Deus, 5 vitórias. Não dá nem para arrumar confusão aí. Mas assim, olha, brincadeiras à parte, é só mais uma forma então de estimular vocês. Acho que as próximas reuniões elas acrescentam muito, né? Eu acho que vocês ficam tímidos aí de perguntar tal. É, provoco você mesmo, Vitória, tá de cara a tapa mesmo, porque é você que tá. E é uma das formas que você tem de sair da sua zona de conforto, né? De se expressar um pouco melhor, de criar esses desafios e superá-los. Então eu estimulo vocês aí a quanto mais participação, quanto mais envolvimento de vocês, melhor é para a discussão. Essa discussão, como eu falei, ela foi muito boa para mim e eu torço para que tenha sido boa para os outros colegas e que as próximas também sejam assim. A próxima discussão acho que vai ser sobre reposição volêmica. A gente já tem 2 artigos aqui separados. Estou esperando aí a nossa colega para a outra vitória, uma das, né, para a gente finalizar isso aí. E deve acontecer na primeira semana de maio, depois do Copa, que aliás eu devo estar no Copa também aí. E aí a gente programa novamente uma nova discussão. Espero que tenham aproveitado. Muito obrigado aí pela paciência. Já chegamos quase 15 para as 10 da noite. Obrigado aí pela atenção de todos também. Fico feliz aí agora já não sei mais quantos tem, deve ter esvaziado. Mas acho que isso vai, pouco a pouco, as pessoas vão se estimulando e eu vou até tentar trazer o pessoal do Hospital Cajuru aqui também para algumas discussões, alguns dias também, para acrescentar algumas referências locais. Quem sabe a gente vai aumentando essa reunião. Vitória, bom descanso para você. Muito obrigado, então, novamente. Um grande abraço. Fica até a próxima. Muito obrigada, até. Pessoal que aguentou até agora aí, muito obrigado pela participação de todos também, pela presença e uma boa semana a todos aí. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.